Fala, meus amigos, vamos para mais uma aula em nosso curso de processo penal. Hoje vamos trabalhar os recursos no processo penal. Galera, é o seguinte, quando eu falo de recurso, eu estou falando de um novo procedimento. Veja que vamos trabalhar aqui na aula de hoje um novo procedimento dentro do mesmo processo, dentro da mesma relação jurídica processual, visando a reforma ou a anulação de uma decisão ainda não transitada em julgado. Então veja que o ponto importante inicial que eu tenho aqui é que através do recurso a parte ela vai pleitear a reforma ou a anulação de uma decisão ainda não transitada em julgado. Eu tenho um novo procedimento dentro da mesma relação processual visando a reforma ou a anulação de uma decisão que ainda não transitou em julgado. Quando eu falo em recurso, eu tenho desdobramento do direito de defesa, o desdobramento do direito de ação, iniciado lá na primeira instância, iniciado lá quando se deu origem à demanda jurídica processual. E de princípios recursais, nós vamos trabalhar o seguinte: quando eu falo em princípios recursais, temos de importante a unirrecorribilidade, a taxatividade, a voluntariedade, o princípio da fungibilidade, personalidade, vedação da reformatio impégios e dialeticidade. Vamos embora, galera. Princípios recursais no processo penal. Os princípios que vão reger este novo procedimento dentro da mesma relação jurídica processual, onde se pleiteia a reforma ou a anulação de uma decisão que ainda não transitou em julgado. O nosso primeiro princípio é a unirrecorribilidade. Meus amigos, é o seguinte: não é possível nós interpormos mais de um recurso cumulativamente contra a mesma decisão. Veja que para cada decisão haverá um recurso específico. Para cada decisão a ser combatida, para cada decisão a ser guerreada, haverá um recurso específico. Se porventura vocês conseguirem vislumbrar no caso concreto a possibilidade de mais de um recurso, deverá ser interposto o recurso mais benéfico à parte, o recurso mais benéfico. Então, olhem que bacana. De acordo com o princípio da unirrecorribilidade, há apenas um recurso para cada espécie de decisão. Não é possível a interposição simultânea cumulativa de mais de um recurso no processo penal. E se o caso concreto nos apresentar como solução mais de um recurso, eu vou aplicar o mais benéfico, tendo em vista que não posso aplicar, na verdade, não posso interpor mais de um recurso cumulativamente. Tranquilo? Este foi o nosso primeiro princípio recursal, o princípio da unirrecorribilidade. Galera, o que é que eu entendo como o princípio da taxatividade? O nosso segundo princípio. Meus amigos, é o seguinte: eu não falo em recurso inominado, eu não posso falar em recurso de improviso aqui no processo penal. É necessário que o recurso esteja previsto em lei. E a lei traz taxativamente quais são os recursos existentes no processo penal. Então, olha que bacana. Através do princípio da taxatividade, eu sei que os recursos do processo penal, eles são taxativamente previstos em lei e não é possível recurso inominado, não é possível recurso chamado de improviso. Terceiro princípio, o princípio da voluntariedade, também chamado de disponibilidade. Galera, aqui é o seguinte: é uma decisão das partes interpor ou não o recurso. É a parte quem vai entender, é a parte quem vai analisar se é o caso de interpor ou não o recurso no processo penal. Significa que a parte não é obrigada a recorrer. Então, pelo princípio da voluntariedade ou da disponibilidade, cabe à parte, inclusive ao Ministério Público, quando for parte, decidir se vai pleitear a reforma, a anulação da decisão ou não. Neste ponto, eu quero ler com vocês o artigo 574 do Código de Processo Penal, que nos diz o seguinte: os recursos serão voluntários, excetuando-se os seguintes, em que deverão ser interpostos de ofício pelo juiz. Veja que o artigo 574 do CPP, ele nos diz que a regra geral é o princípio da voluntariedade, mas eu tenho também a possibilidade de recurso de ofício. Vamos ver o que é o recurso de ofício e quando que cabe o recurso de ofício.
Veja, o recurso deve ser interposto de ofício pelo juiz da sentença que conceder o habeas corpus e o inciso 2, da que absolver desde logo o réu com fundamento na existência de circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena nos termos do artigo 411. Meus amigos, nessas decisões aqui listadas no artigo 474 do Código de Processo Penal, é necessário um reexame no segundo grau. Então veja que eu tenho uma remessa obrigatória no segundo grau. Por isso que eu vou chamar de recurso de ofício. Porque necessariamente o órgão de segundo grau, o órgão ad quem, terá que analisar essa decisão proferida pelo juiz singular, pelo juiz de primeiro grau, como é o caso, por exemplo, da sentença que concede o habeas corpus. Então veja, quando tiverem aí na prova, diante de uma questão que indague acerca do recurso de ofício, vocês vão lembrar que, acerca do recurso de ofício, eu tenho de importante, que é um reexame necessário da matéria, é uma remessa obrigatória da matéria ao órgão de segundo grau. E veja que aquela matéria não transitará em julgado enquanto o órgão de segundo grau não analisar. Veja que é um recurso interposto pela lei, é um recurso ex lege. Enquanto o órgão ad quem não examinar a matéria, ela não transita em julgado. E neste ponto nós temos a súmula 523 do STF, que me diz o seguinte: olha a redação da súmula, se não é o que estamos trabalhando. Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio que se considera interposto ex lege. Então veja, pelo princípio da voluntariedade, cabe à parte decidir, inclusive o Ministério Público, quando for parte, se vai recorrer ou não. Mas veja que, quando eu estiver diante do recurso de ofício, do reexame necessário das matérias disciplinadas no artigo 574 do Código de Processo Penal, eu não tenho trânsito em julgado enquanto o órgão ad quem analisar a matéria. Enquanto o órgão ad quem não analisar a matéria, não transita em julgado. O nosso quarto princípio é o princípio da fungibilidade recursal. Aqui é o seguinte: se não houver má-fé, se não houver erro grosseiro, o fato da parte ter interposto um recurso equivocadamente não impede do juiz analisar a matéria. Então veja, salvo erro grosseiro, salvo má-fé, se a parte interpôs um recurso equivocado, ao invés do outro que seria o correto, não impede do juiz analisar a matéria, mas obviamente o juiz vai admitir o recurso no rito do recurso correto. Então veja que eu preciso que o rito do recurso correto esteja considerado naquela interposição, como por exemplo o prazo para recorrer. Então veja, se a parte equivocou o recurso, equivocou na nomenclatura do recurso, mas está dentro do prazo recursal, o rito está ok, ela não será prejudicada, porque pelo princípio da fungibilidade, salvo se houver má-fé, salvo se houver erro grosseiro, o erro na interposição do recurso não prejudica a parte. O juiz admitirá o recurso equivocado no rito do recurso que seria o correto. Tranquilo? O nosso quinto princípio recursal diz acerca da personalidade, o princípio da personalidade, e aqui eu preciso de um cuidado com vocês. O princípio da personalidade nos recursos no processo penal, ele só tem rigor, ele só é radical em relação à acusação. Por que o princípio da personalidade no processo penal só é radical em relação à acusação? Só possui rigor em relação à acusação. Porque veja que é possível a extensão dos efeitos da decisão benéfica aos réus que não recorreram. Então olha que bacana, se não for uma situação personalíssima, se não for uma situação que envolva aí caráter pessoal do sujeito, os corréus que não recorreram, eles serão beneficiados dos efeitos daquela decisão benéfica. Semelhante ao que acontece no habeas corpus e na revisão criminal, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal. Então veja que eu tenho o princípio da personalidade de forma rigorosa apenas em relação à acusação, porque é possível a extensão dos efeitos da decisão benéfica, inclusive aos corréus que não recorreram. O nosso sexto princípio é o princípio da proibição da reformatio impejus. Aqui é o seguinte: se somente a defesa recorrer da decisão,
Se somente a defesa estiver insatisfeita com a decisão ainda não transitada em julgado, se somente a defesa recorrer, ou seja, eu estou falando em um recurso exclusivo da defesa, a decisão não pode ser reformada para prejudicar o réu. Então veja que, em recurso exclusivo da defesa, eu não posso ter a reforma da decisão de forma a prejudicar o réu, porque eu tenho o princípio da vedação da reformatio impejus. E neste ponto nós vamos falar aqui da proibição da reformatio impejus indireta. O que seria também aqui a vedação da reformatio impejus indireta? Imagine que em um recurso exclusivo da defesa, o tribunal adquém anula a decisão e remete para um novo julgamento, como é possível no tribunal do júri, para o juízo ACO, para o juízo de primeira instância. Veja que essa remessa para um novo julgamento, para o juiz de primeira instância, oriunda de uma decisão que anulou a decisão em segundo grau, mas de um recurso exclusivo da defesa, essa nova sentença deste novo julgamento não pode prejudicar o réu. Veja que a nova sentença de primeiro grau, ela não pode trazer uma situação mais grave, uma situação mais penosa ao réu, porque aí eu estaria falando na reformatio impejus indireta. E quando eu falo da proibição da reformatio impejus, eu falo tanto da proibição da vedação da reformatio impejus, como também da proibição da reformatio impejus indireta. Ou seja, o tribunal anulando a decisão, remetendo a matéria para ser julgada novamente para o órgão de primeiro grau. O órgão de primeiro grau não pode trazer uma decisão pior, uma decisão mais penosa, se o recurso foi exclusivo da defesa. Neste ponto, a súmula 160 do Supremo Tribunal Federal nos diz que o tribunal não pode declarar contra o réu nulidade não arguída no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício, porque nós já sabemos que o recurso de ofício ele é considerado interposto ex lege e enquanto o tribunal não analisar a matéria não transita em julgado. Tranquilo, galera? E o nosso último princípio recursal é o princípio da dialeticidade. E a dialeticidade ela se refere à argumentação, ao debate entre as partes. Então veja, se eu falo na discussão, na argumentação recursal, na argumentação no recurso, eu estou garantindo o contraditório, eu estou garantindo a ampla defesa, também na fase recursal. Através do princípio da dialeticidade, nós garantimos então o contraditório e a ampla defesa também na fase recursal. Tranquilo? Beleza? Vamos avançar para os pressupostos recursais. E aqui nos pressupostos recursais nós vamos distinguir inicialmente o juízo de admissibilidade do juízo de mérito em relação ao recurso. Isso porque quando eu falo nos pressupostos recursais, eu estou falando nos requisitos, eu estou falando nas condições que devem ser preenchidas para a interposição do recurso. Então olha que bacana, pressupostos recursais são os requisitos, as condições para se interpor o recurso. E esses pressupostos recursais, a sua análise, ou seja, a análise dos pressupostos recursais, pode ser feita tanto pelo juízo ACO, como também pelo órgão ad quem. Então, o juízo de admissibilidade do recurso nada mais é do que a análise dos pressupostos recursais, a verificação da existência dos pressupostos recursais. Porque veja que a ausência de um desses pressupostos impede o exame do mérito. A ausência do pressuposto recursal impede o exame do mérito. E a análise se existe ou não o pressuposto recursal, nós chamamos de juízo de admissibilidade. Porque o juízo de mérito é o provimento, a deliberação. O juízo de mérito é a decisão acerca do que se pede no recurso. O juízo de mérito, portanto, é feito somente pelo órgão com competência para examinar o recurso. O juízo de mérito é feito pelo órgão ad quem. Então, olha que bacana. Juízo de admissibilidade. A verificação, a análise dos pressupostos recursais. Quem pode fazer o juízo de admissibilidade? Tanto o órgão ACO como o órgão ad quem. Juízo de mérito. O juízo de mérito é o provimento, é a deliberação acerca do que se pede no recurso. Quem deve fazer?
apenas o tribunal com competência para apreciar o recurso. Se durante o juízo de admissibilidade verificar aqui a inexistência de um dos pressupostos recursais, eu estou falando de um impedimento à análise do mérito, de um impedimento ao juízo de mérito. Tranquilo? Vamos concluir esse raciocínio aqui com o artigo 576 do Código de Processo Penal, que nos diz que, apesar do Ministério Público não ser obrigado a recorrer, ele não pode dispor de recurso interposto. Então veja, antes de eu analisar aqui os pressupostos recursais, nós vamos a ter que o Ministério Público ele não é obrigado a recorrer, porém ele não pode desistir, ele não pode dispor de um recurso já interposto. Tranquilo? Juízo de admissibilidade, verificação dos pressupostos recursais. Juízo de mérito, análise, deliberação do que se pede no recurso. Juízo de admissibilidade, o ACO e o ADQUEM pode fazer. Juízo de mérito, apenas um tribunal com competência para julgar o recurso, o órgão ADQUEM. Então vamos fazer o seguinte em relação aos pressupostos recursais. Vamos dividi-los em pressupostos objetivos e pressupostos subjetivos. Em relação aos pressupostos objetivos, eu vou falar inicialmente na tempestividade. Veja que o recurso ele deve ser interposto no prazo estabelecido em lei. E essa tempestividade é analisada quando da interposição do recurso. Consumando-se aí o prazo legal para interposição do recurso, ocorre a preclusão temporal. Obviamente a parte não mais poderá recorrer, porque já se consumou o prazo que ela tinha para interpor o recurso. Nós só não vamos confundir o prazo que eu tenho para interposição do recurso do prazo que eu tenho para interpor as razões do recurso, para apresentar as razões do recurso. Porque daqui a pouco nós vamos estudar os recursos em espécies e vocês vão ver que há recursos que eu tenho prazo para interpor o recurso e depois o prazo para apresentar as razões do recurso. O que eu tenho de importante aqui na tempestividade? Veja que na contagem do prazo exclui o dia de início e inclui o dia do vencimento, prorrogando para o próximo dia útil em caso do prazo se encerrar em dia não útil. Então veja, eu excluo o dia de início da contagem do prazo, incluo o dia do vencimento e prorrogo para o próximo dia útil no caso do prazo se encerrar em dia não útil. Tranquilo? Vamos então para o nosso segundo pressuposto recursal objetivo, que é a adequação. Galera, o recurso precisa ser o adequado, ou seja, aquele que a lei prevê para o caso concreto. Agora há pouco eu falei para vocês que cada espécie de decisão comporta um recurso específico. Então é necessário ver se o recurso que a parte está lançando mão é um recurso legalmente cabível, o recurso adequado para aquela decisão que se quer anular ou que se quer reformar. Só lembrando que nós estudamos o princípio da fungibilidade e pelo princípio da fungibilidade, se não houver má-fé, se não houver erro grosseiro, o juiz pode aceitar um recurso pelo outro, observando-se o rito do recurso correto. Tranquilo? Vamos então para o terceiro pressuposto recursal objetivo, que é a regularidade formal. Veja que o recurso ele deve ser interposto de acordo com a forma prevista em lei. Por exemplo, se a lei exige que o recurso deve ser interposto através de petição, para obedecer à regularidade formal, eu preciso interpor o recurso através de petição. Observando aqui o artigo 578 do Código de Processo Penal, que a apelação e o recurso em sentido estrito, ele admite a interposição por termo nos autos. Então veja que a apelação e o rese é possível tanto por petição como por termo nos autos. Eu estou aqui obedecendo a forma prescrita em lei. A regularidade formal é um pressuposto objetivo recursal. E o nosso último pressuposto objetivo recursal, se eu estiver numa ação penal privada, ação penal de iniciativa privada, e a parte não tiver o benefício da justiça gratuita, ela precisa recolher o preparo, precisa recolher as custas para poder recorrer. É o nosso último princípio recursal objetivo. Princípio não, perdão, pressuposto recursal objetivo. Estamos analisando os pressupostos objetivos e eu falei tempestividade, adequação, regularidade formal e preparo. Vamos então trabalhar os pressupostos subjetivos.
os pressupostos recursais subjetivos. O primeiro é a legitimidade para recorrer, ou também chamado de titularidade. Quem tem legitimidade para recorrer, regra geral, são as partes da relação jurídica processual. As partes do processo, as partes da relação processual possuem legitimidade para recorrer. Vamos fazer o seguinte, analisando o artigo 577 do Código de Processo Penal, nós vamos ver que o Ministério Público pode recorrer, o querelante lá na ação penal privada também pode recorrer, o réu, o advogado e o defensor. Artigo 577 do CPP. O que eu tenho mais de importante aqui, havendo previsão legal, como prevê lá o artigo 598 do Código de Processo Penal, pode haver recurso de terceiro. Essa história de recurso de terceiro é um ponto excepcional, é uma exceção e depende de previsão legal, como por exemplo o artigo 598 do Código de Processo Penal. O nosso segundo pressuposto subjetivo é o interesse em recorrer. Primeiro pressuposto, legitimidade, o segundo pressuposto subjetivo, interesse em recorrer. Amigos, a parte que está recorrendo, aquela que nós sabemos que tem que ter legitimidade, artigo 577 do CPP, ela precisa ter também interesse na reforma ou na anulação da decisão. E esse interesse em recorrer, ele se desdobra em necessidade e utilidade. Quando eu falo em utilidade, eu estou falando que o recurso ele deve servir para alterar a fundamentação da decisão absolutória. Veja que, mesmo diante de uma decisão absolutória, o réu pode querer que a fundamentação seja outra. Então é possível recurso para alterar o fundamento de uma decisão que absolveu o réu. E aí eu estou falando em interesse utilidade. Mas além do interesse utilidade, o interesse ele pode ser também necessidade. Interesse, necessidade é a sucumbência, o prejuízo efetivo que a parte sofreu com a decisão que ela pretende a reforma ou a anulação. Lembrando que se ambas as partes sofreram prejuízo, eu falo em sucumbência recíproca. Tranquilo? Observação importante. No processo penal, além de parte, o Ministério Público também exerce o papel de custos legis, ou seja, o Ministério Público tem um papel de fiscal da lei. Nesse sentido, ele pode recorrer, inclusive em benefício ao réu. Veja que no exercício da sua tarefa constitucional de fiscal da lei, o Ministério Público ele pode recorrer, inclusive em benefício ao réu. Beleza? Tranquilo? Com isso podemos avançar para os efeitos recursais. Galera, o que eu tenho de importante em efeitos recursais? Primeiramente, a dilação procedimental. Amigos, em relação aos efeitos recursais, o nosso primeiro efeito é a dilação procedimental. Por que eu falo na dilação procedimental? Porque através do recurso irá se dilatar, irá retardar o trânsito em julgado. Eu vou ter o trânsito em julgado daquela decisão de forma mais longa, de forma mais retardada no tempo do que se não houvesse o recurso. Isso porque nós já estudamos no conceito que por meio do recurso eu tenho um novo procedimento ampliando o curso do processo no tempo. Ampliando-se o curso do processo no tempo, nós podemos falar que, através do recurso, eu retardo também o trânsito em julgado. Daí o primeiro efeito do recurso ser a dilação procedimental. Segundo efeito, o efeito devolutivo. A matéria recorrida ela é devolvida ao tribunal. A matéria recorrida, a matéria pela qual a parte está insatisfeita, é devolvida ao tribunal, ao órgão ad quem, que irá analisar aquela matéria. Veja que matéria não arguída, mas que o julgador poderia ter conhecido de ofício, como por exemplo a falta de citação, pode ser analisada pelo órgão ad quem. Contudo, se a acusação não alega essa matéria em recurso próprio, a decisão não pode prejudicar o réu. A decisão reformada ela não pode vir de forma mais penosa ao réu. Vamos para o nosso terceiro efeito recursal, que é o efeito suspensivo. A suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Veja que o efeito suspensivo depende de previsão legal. A lei precisa estabelecer que aquele recurso suspende os efeitos da decisão que está sendo guerreada, da decisão que está sendo combatida, da decisão que se espera a reforma ou a anulação. Efeito suspensivo é a suspensão
dos efeitos da decisão recorrida depende de previsão legal. Nosso quarto efeito, o efeito extensivo. O que significa o efeito extensivo? Já até falamos dele aqui hoje. O efeito extensivo é a extensão dos efeitos da decisão benéfica aos réus, aos corréus que não recorreram. Veja que semelhante ao que acontece na revisão criminal, no habeas corpus, aquela decisão benéfica, a decisão oriunda de um recurso que é benéfica a um réu, ela se estende aos demais corréus, mesmo que eles não tenham recorrido. É o efeito extensivo do recurso. Daí, quando nós estudamos o princípio da personalidade, eu falei que ele é absoluto somente em relação à acusação. Em relação à defesa, ele não é absoluto justamente por este efeito, pela possibilidade do efeito extensivo, de se estender, inclusive, aos corréus que não recorreram os efeitos da decisão benéfica. Por fim, o efeito regressivo, também chamado de efeito iterativo, nada mais é do que o juízo de retratação. O juízo de retratação é possível no recurso em sentido estrito e no agravo previsto lá na Lei de Execuções Penais. Veja que é possível, através do efeito regressivo, do efeito iterativo, o juiz, o órgão ACO, rever a sua decisão. O órgão ACO se retratar da sua decisão. Então, o efeito regressivo nada mais é do que o juízo de retratação possível, tanto no agravo da Lei de Execução Penal, como também no recurso em sentido estrito. Vamos lá, galera! O que eu tenho de importante aqui no nosso material sobre recurso. Antes de iniciarmos o trabalho dos recursos em espécies, vamos fazer a distinção dos recursos ordinários e dos recursos constitucionais, para que vocês matem isso e não caiam em pegadinha sobre este ponto em nenhuma prova de concurso. Vamos lá! Os recursos ordinários são aqueles recursos previstos na legislação infraconstitucional. Então, se o recurso ele está disposto na lei infraconstitucional, ou seja, não está com previsão constitucional, na verdade, ele não tem a abordagem constitucional, a tutela dele é por meio de lei infraconstitucional, eu falo em recurso ordinário. Os recursos ordinários, eles podem ser comuns ou especiais. Então veja que os recursos previstos na legislação infraconstitucional, nós podemos dividi-los em recursos ordinários comuns e recursos ordinários especiais. Recurso ordinário comum, qualquer das partes pode interpor. Tanto a acusação quanto a defesa podem interpor os recursos ordinários comuns, como é o caso da apelação, do recurso em sentido estrito, do agravo em execução, dos embargos de declaração. Veja que, quando o recurso estiver previsto em lei, e tanto a defesa quanto a acusação puderem lançar mão deste recurso, puderem solicitar aí tanto a anulação como a reforma da decisão através daquele recurso, ele é considerado um recurso comum ordinário. Já um recurso ordinário comum. Já os recursos ordinários e especiais, eles são exclusivos da defesa. Somente a defesa pode interpor os recursos ordinários especiais, como são os casos aí dos embargos infringentes e dos embargos de nulidade. Tranquilo? Então, recursos ordinários previstos na legislação infraconstitucional podem ser ordinários comuns, tanto a acusação quanto a defesa podem interpor, ou ordinários especiais, somente a defesa pode interpor. Mas eu falo também dos recursos constitucionais. Em relação aos recursos constitucionais, eu digo que eles estão previstos na Constituição. É a própria Constituição quem aborda, quem trata os recursos constitucionais, como é o caso do recurso especial, do recurso extraordinário e do recurso ordinário constitucional. Cuidado para não confundir. Quando eu falo em recurso ordinário constitucional, eu estou falando em um recurso constitucional e não em um recurso ordinário. Isso porque o ROC, o famoso recurso ordinário constitucional, ele tem previsão na Constituição Federal. Beleza? Observação importante. Parte da doutrina não considera a carta testemunhável como um recurso. Nós vamos falar da carta testemunhável, mas parte da doutrina entende que a carta testemunhável é um instrumento de garantia, ou seja, é um instrumento que vai garantir a subida e a análise do recurso que teve a admissibilidade negada.
artigo 639 do CPP. Significa o seguinte: o recurso, ele teve a subida, ele teve a sua admissibilidade negada, a parte ela pode interpor carta testemunhável, artigo 639 do Código de Processo Penal. Tranquilo, galera? Beleza? Essas eram as observações gerais acerca dos recursos, os princípios, os pressupostos, os efeitos e a divisão em recursos ordinários e recursos constitucionais. Vamos começar então o estudo dos recursos em espécies. Vamos ver os recursos em espécie. Sem perder tempo, o nosso primeiro recurso em espécie é a apelação. Apelação, eu quero que vocês leiam os artigos do Código de Processo Penal do 593 ao 603. Vamos começar aqui pelo 593. Quando que é cabível a apelação? Vamos lá, artigo 593. Eu vou falar no recurso de apelação contra decisões definitivas, absolutórias ou condenatórias proferidas por juiz singular. Então veja, se o juiz singular condena ou absolve através de decisão definitiva, o recurso cabível é a apelação. Também cabe apelação de decisões definitivas em sentido estrito e decisão com força definitiva, sem caráter absolutório ou condenatório, nas hipóteses que não couber recurso em sentido estrito. Então veja, se não cabe recurso em sentido estrito contra aquela decisão definitiva em sentido estrito ou com força de definitiva, se o 581 do CPP não prevê que o recurso cabível é o recurso em sentido estrito, caberá a apelação. E também cabe apelação contra as sentenças proferidas pelo tribunal do júri. Também é possível recurso de apelação das decisões proferidas pelo tribunal do júri. Meus amigos, a apelação ela pode ter como efeito aí, com uma extensão dela. Quanto à extensão, eu posso falar em uma apelação plena, também chamada de total, ou limitada, também chamada de parcial. Quando que a apelação será plena, total? Quando ela atacar a integralidade da decisão. Veja que quando a apelação guerrear toda aquela decisão, eu falo em uma apelação plena, total. De outro lado, quando a apelação questionar apenas alguns aspectos ou algumas partes daquela decisão, eu falo que a apelação ela tem aí a característica de ser limitada ou parcial. Beleza? Então, galera, feita a distinção entre a apelação plena, total ou apelação limitada e parcial, veja, feita a distinção entre a apelação plena e a apelação limitada, quero fazer algumas observações importantes em relação aos incisos do artigo 593, que são as hipóteses que são cabíveis o recurso de apelação. Aqui é o seguinte, quando eu falo nos incisos 1 e 2, vamos ver aqui, das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas pelo juiz singular, ou então das decisões definitivas ou com força de definitivas proferidas por juiz singular, nos casos não previstos no capítulo anterior, ou seja, quando não couber recurso em sentido estrito, nessas hipóteses do incisos 1 e 2, a parte não precisa demonstrar os motivos da interposição. Veja que, incisos 1 e 2, os motivos da interposição não precisam ser demonstrados e a matéria é devolvida integralmente ao tribunal. Eu falo então em apelação plena, apelação total. Nós já sabemos disso, porque eu estou afirmando que, incisos 1 e 2, a matéria é devolvida integralmente ao tribunal. O tribunal, o órgão ad quem? Ele tem alguma limitação? Tem sim, porque nós estudamos o princípio da vedação da reformatio impejus. Então veja que, se houver recurso exclusivo da defesa, o limite que o tribunal tem é que a decisão dele não pode prejudicar o réu. Em recurso exclusivo da defesa, a decisão não pode prejudicar o réu. Mas, enfim, em relação aos incisos 1 e 2, não há necessidade de se demonstrar os motivos, porque a integralidade, toda a decisão é devolvida. Em relação ao inciso 2, outro ponto importante, o próprio texto, a própria lei, já nos fala que a apelação ela é residual, ela é supletiva. Veja que só vai caber a apelação das decisões definitivas ou com forças de definitivas proferidas por juiz singular
nos casos não previstos no capítulo anterior, quando não couber recurso em sentido estrito. Então veja, decisão definitiva ou com força definitiva proferida por juiz singular, cabe apelação? Cabe de forma residual, de forma supletiva. Por quê? Porque se o artigo 581 do CPP falar que é caso de recurso em sentido estrito, de rese, não será caso de apelação. Inciso 2, a apelação ela é residual, supletiva. Em relação ao inciso 3, eu tenho aqui uma apelação limitada. O inciso 3, que fala que cabe apelação das decisões do tribunal do júri, eu tenho aqui uma espécie de apelação parcial. Isso porque só é cabível a interposição da apelação diante da indicação de um dos fundamentos. O próprio inciso 3, em suas alíneas, traz os fundamentos possíveis de se combater uma decisão do tribunal do júri, do juiz do tribunal do júri, através da apelação. Neste ponto, vamos ler a súmula 713 do STF. Veja que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. Quais são os fundamentos? Aqueles previstos nas alíneas do inciso 3 do artigo 593 do CPP. Vamos separar isso daqui para o estudo ficar beleza e tranquilo. Se eu estiver com uma decisão do tribunal do júri e eu precisar entrar com uma apelação com base nas alíneas B e C, ou seja, quando a sentença do juiz presidente for contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados, ou então quando houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança, veja que nessas hipóteses, quando o fundamento for as alíneas B e C, a intenção é reformar a decisão do juiz presidente e não a decisão dos jurados. Nós sabemos que eu tenho o princípio da soberania dos vereditos, a decisão dos jurados não pode ser reformada, não pode ser modificada pelo tribunal, justamente por viger o princípio da soberania dos vereditos. Mas quando eu quero a apelação com fundamento aqui nessas alíneas B e C, o que eu quero, a minha intenção é reformar a decisão do juiz presidente e não a decisão dos jurados. Ou seja, eu não estou discutindo se o réu é culpado ou se ele é inocente. Eu estou discutindo a decisão do juiz presidente. Neste caso aqui, o próprio tribunal pode fazer a reforma. É possível a reforma da decisão pelo próprio tribunal quando eu estiver dos fundamentos dos incisos B e dos incisos C. Diferentemente, quando eu estiver na fundamentação aí, nas alíneas, incisos não pessoal, alíneas, eu estou aqui me referindo ao inciso 3, alíneas. Diferentemente, quando eu estiver nas alíneas A e D, o tribunal, o órgão ad quem, não pode fazer a reforma. O que diz aqui as alíneas A e D? Ocorrer nulidade posterior à pronúncia, ou então for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Nessa possibilidade aqui, o órgão ad quem, o tribunal, não pode reformar a decisão. O que ele pode fazer? Remeter os autos ao tribunal do júri para um novo julgamento. Então veja, deve haver um novo júri. O tribunal, o órgão ad quem, não pode fazer a reforma. Na hipótese específica da linha D, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, neste ponto específico, não é possível a apelação mais de uma vez pelo mesmo motivo. Então veja, se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, há o recurso de apelação. O órgão ad quem não pode reformar a decisão, ele remete ao tribunal para um novo júri. Se esse novo júri insistir na decisão, não é mais possível a apelação por este mesmo motivo. Tranquilo? Só para o desencargo de consciência, para eu ter a tranquilidade que foi beleza este ponto. Eu estou dizendo que o inciso 3 do artigo 593 é necessário indicar o fundamento da apelação em uma das alíneas. Se a fundamentação for nas alíneas B e C, o próprio órgão ad quem pode fazer a reforma. Se a fundamentação for com base nas alíneas A e D, o órgão ad quem, o tribunal, não pode fazer a reforma, ele remete para um novo julgamento. No caso específico da linha D, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, neste caso só pode haver a apelação pelo mesmo motivo por uma única vez.
Tranquilo, galera? Beleza? Vamos aqui para algumas observações importantes. Independentemente de estar habilitada como assistente na ação penal pública, a vítima ela pode apelar se o Ministério Público não recorrer. Então veja, o Ministério Público não recorreu, a vítima pode apelar, independentemente dela estar habilitada ou não como assistente da acusação. É o que nós chamamos de apelação subsidiária. Depende do trânsito em julgado para o Ministério Público, tá ok? O Ministério Público não recorreu, precluiu o prazo para o Ministério Público recorrer, a vítima pode interpor a apelação, é o que diz o artigo 598 do CPP. Lembrando que o recurso em sentido estrito, o RESE, ele não admite esse recurso subsidiário da vítima, somente a apelação. Ainda de importante sobre a apelação, nós sabemos que a apelação ela pode ser interposta por petição. Veja que a defesa técnica pode, através de petição, interpor a apelação. Agora, em nome da autodefesa, o próprio réu também, por termo nos autos, pode interpor a apelação. Nesta hipótese da apelação ter sido interposta pelo próprio réu, através de termo nos autos, o juiz, se admitir o recurso, ele deve intimar o advogado, ou seja, deve intimar a defesa técnica para apresentar as razões do recurso. E qual é o prazo para a apelação? Fiquem ligados nos prazos. O prazo é de 5 dias para a interposição do recurso. 5 dias para a interposição. Se o juiz admitir a apelação, ele irá intimar o recorrente para, no prazo de 8 dias, apresentar as razões. O prazo para a apresentação das razões, esse prazo de 8 dias, é um prazo impróprio. Após este prazo, o recorrido será intimado para apresentar as contrarrazões do recurso. Outro ponto importante, Lei 9.099 de 95, Juizado Especial Criminal. No rito do Juizado Especial Criminal, tanto a interposição quanto as razões recursais devem ser apresentadas no prazo de 10 dias. Então, Juizado Especial Criminal, o prazo para apelação, tanto razão como a interposição, o prazo é de 10 dias. Outra observação, o recorrente ele pode indicar na peça de interposição que irá apresentar as razões ao órgão ad quem, que as razões serão apresentadas ao tribunal com competência para apreciar o mérito do recurso. Então veja, na própria peça de interposição, a parte recorrente ela pode mencionar que as razões do recurso serão apresentadas diretamente ao órgão ad quem. Tranquilo? Outra observação. Caso o julgamento, na verdade, caso o segundo julgamento pelo tribunal do júri traga uma situação mais grave, o juiz presidente ele deve se limitar à pena de primeiro grau, à pena do juiz de primeiro grau, ajustando aí a soberania dos vereditos e a proibição da reformácio impégios. Então veja, galera, observação importante. Caso o segundo julgamento pelo tribunal do júri traga uma situação mais grave, o juiz presidente deve se limitar à pena do primeiro julgamento, ajustando a soberania dos vereditos e a proibição da reformácio impégios. Beleza, era isso que eu tinha de importante para tratar acerca do recurso de apelação. Vamos passar então para o recurso em sentido estrito. Então vamos analisar o recurso em sentido estrito, o famoso RESE. Galera, em relação ao recurso em sentido estrito, eu quero que vocês dêem uma olhada nos artigos 581 a 592 do Código de Processo Penal. Vamos lá. As hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito, elas estão taxativamente previstas no artigo 581 do Código de Processo Penal. Então veja que o artigo 581 vai trazer o rol de forma taxativa de quando que cabe o recurso em sentido estrito, de quando que cabe o RESE. Eu só preciso que vocês tenham um cuidado, e no nosso material eu já fiz essa marcação, mas quem estiver estudando por vadimécum pode marcar também para ficar de forma bem bacana, que a lei de execução penal, ela derrogou alguns dispositivos do artigo 581. Então veja que algumas possibilidades que originariamente, algumas situações, decisões, que originariamente o recurso cabível era o recurso de distrito,
passou a ser hipótese do agravo em execução previsto na Lei de Execução Penal, previsto no artigo 197 da Lei de Execução Penal. Então eu vou ler rapidamente as hipóteses de cabimento do rese e naquelas situações que foram derrogadas pelo artigo 197, que não cabe mais rese, mas sim o agravo em execução, eu vou falar e depois a gente conversa. Tranquilo? Então veja, artigo 581 do CPP, é cabível o recurso setidestrito contra decisão, despacho ou sentença. Vamos lá. 1. Que não receber a denúncia ou queixa. 2. Que concluir pela incompetência do juízo. 3. Que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição. 4. Que pronunciar o réu. 5. Que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. 6. Já havia sido revogado pela Lei 11.689 de 2008. 7. Que julgar quebrada a fiança ou perdido seu valor. 8. Que decretar a prescrição ou julgar por outro motivo extinta a punibilidade. 9. Que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade. 10. Que conceder ou negar a ordem de habeas corpus. 11. Que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena. Galera, essa hipótese do inciso 11, hoje, ela é passível de agravo em execução e não mais de rese. Esse inciso 11 ele foi derrogado pelo artigo 197 da Lei de Execução Penal, de modo que, da decisão que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena, não cabe mais rese, cabe agravo em execução. Inciso 11, então, derrogado. Igualmente, inciso 12, a decisão que conceder, negar ou revogar o livramento condicional, cabe agravo em execução e não rese. Seguindo aqui, inciso 13, cabe rese da decisão que anular o processo da instrução criminal no todo ou em parte. Inciso 14, cabe rese. Rese é recurso em sentido estrito da decisão que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir. Inciso 15, que denegar a apelação ou a julgar deserta. Inciso 16, que ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial. Inciso 17, também derrogado pelo artigo 197 da LEP. O inciso 17 é caso também de agravo em execução e não de rese. Qual é a situação? Da decisão que decidir sobre a unificação das penas. Decisão que decidir acerca da unificação da pena, cabe agravo em execução e não rese. Inciso 18, cabe recurso em sentido estrito, rese, da decisão que decidir o incidente de falsidade. Galera, dos incisos 19 aos incisos 24, todos esses, do 19 ao 24, não é mais cabível rese. É cabível agravo em execução. Então veja, eu vou ler para vocês, para a gente seguir na mesma dinâmica, mas aqui é cabível agravo em execução e não rese. Fundamentação, artigo 197 da Lei de Execução Penal. Vamos lá. Decisão que decretar medida de segurança depois de transitar a sentença em julgado, que impuser medida de segurança por transgressão de outra, que mantiver ou substituir a medida de segurança nos casos do artigo 774, que revogar a medida de segurança, que deixar de revogar a medida de segurança nos casos em que a lei admita a revogação, e a decisão que converter a multa em detenção ou em prisão simples. Essas, inclusive, nem é possível mais essa decisão do artigo 24, porque as penas de multa não podem ser convertidas em prisão, não é isso? Mas veja, de acordo com o STF, os incisos 19 a 24, também o recurso cabível é o agravo em execução. Galera, o prazo para interposição do recurso de distrito, 5 dias para interpor. Prazo para interposição do rese, 5 dias. Se o juiz admitir, qual é o prazo para apresentar razões? O juiz vai admitir, vai intimar o recorrente para apresentar razões no prazo de 2 dias. Após este prazo, o recorrido é intimado para, no prazo de 2 dias, apresentar as contrarrazões. Como eu falei com vocês,
que o rese comporta o efeito regressivo, ou seja, o juízo de retratação. Então veja que no caso do recurso de distrito, o juiz também tem um prazo de 2 dias, o juiz ACO, para retratar da sua decisão, para retratar ou não da sua decisão, para exercer o efeito regressivo, exercer o efeito aí iterativo do recurso em sentido estrito. Tranquilo? Era o que eu tinha de importante para a gente trabalhar no recurso em sentido estrito. Nosso próximo recurso, lembrando, galera, que eu estou falando dos recursos ordinários, não é isso? E recursos ordinários aqui comuns, tanto a defesa como a acusação podem interpor. Galera, agravo em execução. Artigo 197 da Lei de Execução Penal. É o nosso próximo recurso. Agravo em execução, artigo 197. Seguinte observação. O agravo em execução ele é cabível das decisões do juiz da execução penal nos termos do artigo 197. Então veja, se a decisão foi do juiz da execução penal, o recurso cabível é o agravo em execução. E aí vocês já marcaram no VADMEP de vocês, ou no Código de Processo Penal, que os incisos 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 do artigo 581 foram tacitamente revogados, ou seja, foram derrogados, de forma que em relação a esses incisos do 581 não cabe rese, cabe agravo em execução, justamente porque das decisões do juiz da execução penal, o recurso cabível é o agravo em execução. Meus amigos, o agravo em execução ele não possui efeito suspensivo. Não há prazo aí, não há uma previsão legal em relação ao seu prazo de interposição, logo aplica-se o mesmo prazo do rese. Então veja, os mesmos prazos que eu utilizei quando eu trabalhei o recurso em sentido estrito, nós vamos utilizar na interposição do agravo em execução. Olha o que diz a súmula 700 do STF. É de 5 dias o prazo para interposição de agravo contra a decisão do juiz da execução penal, mesmo prazo do recurso em sentido estrito. Outro ponto importante, eu acabei de falar, mas vamos lá, artigo 197 da Lei de Execução Penal, das decisões proferidas pelo juiz, caberá recurso de agravo sem efeito suspensivo. Ou seja, o agravo em execução não cabe efeito suspensivo, ele não possui o efeito suspensivo. Tranquilo? Vamos para o nosso próximo recurso, embargos de declaração. Galera, embargos de declaração, eu quero que vocês dêem uma lida nos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal. Quando que vai caber os embargos de declaração? Estiver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. O artigo 619 do CPP, ele trata especificamente aqui de dúvidas geradas por acórdãos de tribunais. Tranquilo? Regra geral, qual é o prazo para interposição dos embargos de declaração? 2 dias. Cuidado, se eu estiver no procedimento da Lei 9.099, de 95, Juizado Especial Criminal, o prazo para embargos de declaração são de 5 dias. Então veja, embargos de declaração, prazo 2 dias no CPP, 5 dias Juizado Especial, 5 dias Lei 9.099 de 95. Observação importante, maioria da doutrina, a interposição dos embargos de declaração interrompe o prazo para apelar. Então veja, o prazo para interposição do recurso de apelação, ele é interrompido, tendo em vista aí a interposição dos embargos de declaração. É pacífico isto por maioria na doutrina. Outro ponto tranquilo na doutrina, os embargos declaratórios são cabíveis contra qualquer decisão de qualquer instância. Tranquilo? Outra súmula importante aqui em nosso material, súmula 356 do STF. O ponto omisso da decisão sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do pré-questionamento. Daqui a pouco nós vamos falar em relação aos recursos constitucionais e vocês vão entender isso que eu estou falando. É necessário haver, em relação ao recurso extraordinário, que é uma modalidade de recurso constitucional, o pré-questionamento. Então veja, se há ponto omisso da decisão, é necessário haver embargos declaratórios. Mais uma vez, pela importância, a redação da súmula 356.
o ponto omisso da decisão sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios não pode ser objeto de recurso extraordinário por faltar o requisito do pré-questionamento. Tranquilo, galera? Beleza? Vamos então para o próximo recurso. E aqui eu vou falar em um recurso ordinário, comum, especial. E vocês já sabem que comum, especial, porque somente a defesa pode interpor, somente a defesa pode recorrer, ao contrário do comum ordinário, do ordinário comum, melhor dizendo, do recurso ordinário comum, onde qualquer das partes pode recorrer. No recurso ordinário especial, somente a defesa pode recorrer. O nosso próximo recurso é justamente os embargos infringentes e de nulidade, é recurso exclusivo da defesa. Se é recurso exclusivo da defesa, nós vamos classificá-lo como recurso ordinário comum, um recurso ordinário especial. Não é isso? Recurso ordinário especial. Vamos lá, galera. Visa assegurar ao réu um segundo exame da matéria decidida por maioria de votos. Então veja, se a turma julgadora não decidiu por unanimidade, se a turma julgadora não teve uma decisão unânime, mas aquela decisão foi por maioria, é possível os embargos infringentes ou de nulidade que vai ampliar o quórum do julgamento. Então, embargos infringentes de nulidade, recurso exclusivo da defesa. Então, os embargos infringentes de nulidade visam assegurar um segundo exame da matéria decidida sem unanimidade. A matéria foi decidida pela turma julgadora por maioria de votos, ou seja, não houve unanimidade. Nós vamos, através dos embargos infringentes de nulidade, ampliar o quórum de julgamento. Os embargos infringentes de nulidade, ele deve ser interposto juntamente com as razões, ou seja, a interposição deve vir junto com as razões no prazo de 10 dias. Embargos infringentes, embargos de nulidade, prazo de 10 dias. Possui os mesmos efeitos da apelação, restringindo o efeito devolutivo ao voto vencido que será apreciado pelo colegiado. Então veja, mesmos efeitos da apelação, mas a matéria devolvida para reanálise, para uma segunda análise, ela se restringe ao voto vencido. O voto vencido será apreciado pelo colegiado, ou seja, eu vou aí aumentar o quórum do julgamento. Outro ponto importante, o Ministério Público, enquanto fiscal da lei, já falamos isso, pode recorrer, tem legitimidade para recorrer a favor do réu. Tranquilo, galera? Embargos infringentes de nulidade, mais uma modalidade de recurso ordinário, porém especial, porque é exclusivo da defesa. Nosso próximo recurso, embargos de divergência. Galera, embargos de divergência é cabível diante da divergência de duas turmas de tribunal. Duas turmas de tribunal divergiram, cabe embargos de divergência. Nesta oportunidade, o pleno que irá analisar a matéria, o pleno que irá analisar a divergência irá uniformizar a jurisprudência do tribunal. Como eu prometi para vocês, carta testemunhável, artigo 639 do Código de Processo Penal, 639 seguintes do CPP. Carta testemunhável é um recurso subsidiário. Por que a carta testemunhável é um recurso subsidiário? Porque ele será utilizado diante da inexistência de recurso cabível. Faltando recurso cabível, pode-se lançar mão da carta testemunhável. Por isso que eu falei anteriormente que é parte da doutrina diz que a carta testemunhável não é recurso. Veja que é um instrumento para garantir a subida e a análise de recurso que teve a admissibilidade negada, ou então foi admitido, mas não foi remetido ao tribunal competente. Tranquilo? Então a carta testemunhável vai garantir que aquele recurso que teve admissibilidade, ok, mas não foi remetido ao tribunal competente, suba, ou então para fazer a análise aí da admissibilidade, já que o recurso teve admissibilidade negada. Próximo recurso, último recurso ordinário, a correição parcial ou reclamação. Correição parcial ou reclamação não tem previsão legal, possui embasamento e fundamento nos regimentos internos dos tribunais. Veja que é cabível de decisões interlocutórias simples, em que não houver previsão legal de rese. Decisão interlocutória simples, que não estiver listada no artigo 581 do Código de Processo Penal, ou seja, não couber rese contra aquela decisão interlocutória simples, é cabível correição parcial
ou reclamação fundamentado com SPEC nos regimentos internos dos tribunais. Tranquilo, galera? Beleza? Vamos então analisar os recursos constitucionais. Em relação aos recursos constitucionais, quero falar um pouco sobre o recurso extraordinário e o recurso especial. Lembra que eu disse que os recursos constitucionais são disciplinados na Constituição Federal? Os recursos constitucionais têm a sua previsão na Constituição. Assim é o extraordinário e o especial. São recursos dirigidos às instâncias extraordinárias, ou seja, ao STF e ao STJ. Através desses recursos, o STF e o STJ irão examinar apenas o direito objetivo, não analisa mais o mérito da causa. Através do recurso especial, do recurso extraordinário, as instâncias extraordinárias irão analisar apenas matéria referente ao direito objetivo. Tranquilo? Recurso especial, competência STJ. Perdão, galera. Recurso especial, competência STJ. Recurso extraordinário, competência STF. Visa garantir a autoridade, visa garantir a uniformidade na aplicação e interpretação da Constituição e das leis federais. Garantir a autoridade e uniformidade da Constituição, da aplicação da Constituição, através do recurso extraordinário, competência do STF, e garantir a uniformidade e aplicação da legislação infraconstitucional, através do recurso especial, competência STJ. Tranquilo? Em relação ao recurso extraordinário, veja que o recorrente ele deve demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas, no caso, para que o tribunal examine a admissão do recurso. Então, para admitir o recurso, para o tribunal, no caso, para o STF, admitir o recurso extraordinário, o recorrente deve demonstrar a repercussão geral. Veja que somente pode recusar, o tribunal somente pode recusar pela manifestação de 2/3 de seus membros. Olha que bacana. Quais são os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário? Pré-questionamento, que nós já vimos o pré-questionamento. Se houver aí ponto omisso na decisão, deve-se interpor os embargos declaratórios, senão não preenche aí o pré-questionamento. E deve-se demonstrar a repercussão geral da questão constitucional em debate. Aquela questão constitucional em debate, ela deve ter repercussão geral. Beleza? E para nós finalizarmos, já vi o recurso extraordinário STF, recurso especial STJ. Vamos falar acerca do recurso ordinário constitucional, o ROC, em matéria penal. Recurso ordinário constitucional em matéria penal é o nosso terceiro e último recurso constitucional. Galera, a depender do caso, o recurso ordinário constitucional ele pode ser interposto no STF ou no STJ. Qual é o objetivo do recurso ordinário constitucional? Garantir o duplo grau de jurisdição em situações específicas. Quando é que cabe o recurso ordinário constitucional? No STF, artigo 102, inciso 2 da Constituição. No STJ, artigo 105, inciso 2 da Constituição. Vamos ver os prazos. Deve ser interposto no STF juntamente com as razões. Então veja, o ROC no STF deve ser interposto juntamente com as razões no prazo de 5 dias, tratando-se de decisão que denega habeas corpus e de mandado de segurança. Se a decisão denegou habeas corpus, denegou mandado de segurança e é caso de recurso ordinário constitucional, o prazo dele no STF, se eu estiver diante do artigo 102, inciso 2 da Constituição, 5 dias. Veja lá, prazo de 3 dias se for sobre crime político. Se o ROC no STF for sobre crime político, tratar de decisão sobre crime político, o prazo ele é de 3 dias. Neste ponto que eu estou falando do ROC no STF de prazo, eu quero que vocês leiam a súmula 319 do STF. O prazo do recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal em habeas corpus ou mandado de segurança é de 5 dias. Decisão sobre crime político, 3 dias. Vamos lá, STJ. STJ igualmente deve ser interposto junto com as razões. Então eu tenho a interposição e as razões juntas. Qual o prazo? 15 dias. 15 dias se eu tiver contra a decisão denegatória de mandado de segurança.
Se a decisão for denegatória de habeas corpus, o prazo é de 5 dias. 15 dias, decisão denegatória de mandado de segurança e 5 dias, decisão denegatória de habeas corpus para o recurso ordinário constitucional perante o STJ. Galera, graças a Deus deu tempo ver tudo. Trabalhamos as noções gerais do recurso, os recursos em espécie. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, do nosso tema abordado hoje, recursos no processo penal. Grande abraço, fiquem com Deus e lembre, claro, estamos sempre juntos. Valeu, galera!